Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência. Nesta quinta-feira, nós estamos dando início ao ano de 2015. Não podia ser diferente com dois convidados. O Antônio Carlos, que representa os aposentados da Atmas. Inclusive, ele trouxe aqui uma mensagem fraterna à presidente Dilma. Ele está muito feliz, ele que votou na Dilma, fez campanha para Dilma e torce para que ela possa ter um bom mandato. E do outro lado, meu amigo Everandi Cirino dos Santos, presidente do Sindaporte, que hoje e amanhã vai recepcionar o novo ministro dos Portos, o Edinho Araújo, que esteve em São Paulo falando com o Geraldo Alckmin, quer melhorar as ligações com o Porto, e aí vem para conhecer o Porto de Santos. Me chama a atenção, eles nomeiam um ministro dos Portos que precisa conhecer o maior porto da América Latina. Estranho. No mínimo, o ministro dos Portos teria que ser um cara que conhecesse o nosso sistema portuário. Mas, enfim, quem está dando as cartas hoje é o PMDB. E o Edinho Araújo vem a Santos quinta e sexta, de que vai discutir aumento salarial para os funcionários da Codesp, vai voltar com a hora extra, vai acabar com a perseguição e não vai ter mais gente de fora, vão ser todos cargos da própria companhia. Antônio Carlos, sábado agora, dia do aposentado, e os aposentados têm que comemorar. Afinal de contas, acabou aquela mamata que todo mundo dizia dos velhinhos que casavam com as mulheres muito mais jovens para ficar com a aposentadoria, né? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a você, Augusto. Você seja nesse retorno, né? Hoje é dia 22 de janeiro. Bem-vindo à casa, né? Obrigado. Tá bem controlada a saúde, graças a Deus. Graças a Deus. O pessoal fica meio aí fora. Tinha um bolão carioca. Será que morre, não morre, né? Pô, não, no Brasil entrou... Não, no Brasil... Você tá rindo? Tinha um bolão lá. Diz que rolou um bolão no gabinete do prefeito. Não, entrou na UTI. Rolou um bolão lá. E assim, o palpite maior era de morrer mesmo. Não, entrou na UTI, tá morto. Mas olha, eu quero mandar um abraço lá, pessoal da Santa Casa. Fiquei 4 dias na UTI lá da Santa Casa. Olha, o atendimento legal, o pessoal gente boa. Só tinha uma senhora internada lá que chamava um cavalo toda hora. Ela falava, traz o meu cavalo. Ai, meu Deus do céu. Falar em cavalo, um abraço pro nosso irmão Walter Tavares, né? Walter Tavares. Também já voltou ativo aqui na TV. Voltou, é verdade. Cumprimentar o companheiro Cirilo e também o aposentado e hoje em especial o povo de São Vicente, né? Porque hoje é dia... dia de São 22, Vicente, é verdade. A fundação, né? O Cirilo não ia trabalhar hoje porque... Martim Afonso de Souza chegando em São Vicente, né? E, enfim, e como você falou, eu acho que independente... da luta reivindicatória que a gente já trava há muitos e muitos e muitos anos, por conquista de direito, que infelizmente o Partido dos Trabalhadores e seus asseclas estão tirando, né? E nós vamos até falar um pouco, acredito, durante o programa sobre a medida provisória 664 e 665, que é essa questão da pensão. A gente também comemora. A falar em comemoração, na terça-feira o Sintracom, na Constituição Civil, certo? Perdeu do Assojub, os oficiais de justiça, certo? Ganharam de 5-4, levaram o troféu, e ontem também a Atma ganhou de 6-2. Inclusive, ontem a volta de Gilberto Costa, ontem jogou lá para nós, tá? Brecha, tá? No sábado nós teremos o nosso já tradicional baile comemorativo, são 20 anos. No domingo tem um pessoal numa van que vai para Aparecida do Norte, que tem lá o ato que é há 26 anos, 26 anos que é feito, tá? Etc, tá? Faz parte, tá? E, evidentemente... a gente continuar acreditando que é possível um dia a gente conseguir a tão almejada justiça social. Porém, para que isso aconteça, nós temos que ter seriedade naquilo que a gente faz, principalmente no trato, né? Com a questão pública, principalmente nós como defensores, né? Que somos de categorias, que no caso o cilindro de trabalhadores, ou mais ligado a aposentado, que isso não impede um lado ou outro de se aglutinar, etc.
mas com seriedade, sem hipocrisia, sem demagogia, sem palanque, sem querer aparecer. Tem que ser sério. Porque a responsabilidade é muito grande. São 30 milhões de aposentados no sistema de regime geral. Não é por nada não, mas são 30 milhões de caras que não fazem nada o dia inteiro, hein? Mas tem direito. Fica coçando mas trabalhar o e pagar como diria o Fernando Henrique, eram vagabundos. O pior é esse Bolsa Família. Vai ver que a Dilma não está nem preocupada. Eu acho que eu estou fazendo aqui uma ironia. Você viu o Bolsa Família os aposentados. Na tribuna, a mulher que foi presa. Ela distribuindo. Com droga, quer dizer, com Bolsa Família. Everandi Cirino, você não foi recepcionar o ministro dos Portos, Edinho Araújo? Não, nós vamos ser recebidos às 5 horas da tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Augusto deixa nós preocupados. É verdade. E ele faz esse comentário aqui, esse homem valente, mas na hora da doença ficou meio assustado. Nem atender telefone dos amigos para saber o andamento do quadro de saúde dele, ele atendia. Ô Cirino, não podia nem levantar o braço. Diz que se ele fizesse assim, subia. Aí prender ele na cama. Mas que nem Jesus Cristo, porque eu estou hoje cercado só de evangélico, aqui católico, umbandista, como eu sou do meio termo, nós estamos protegidos e você, Augusto, você tem mais amigo do que inimigo. Você põe isso na sua cabeça. Esse negócio de bolão, o pessoal não acerta nem a previsão econômica do país. Errou. O tempo diz que vai chover, está sol. Então, quando diz que vai morrer, nós vamos virar 100 anos. E corintiano supera um bocado de dificuldade. Com certeza. Você começou a abrir o programa com ironia, mas é um garoto sonhador. Gostou do garoto sonhador? Pô, já me rejuvenesceu 10 anos. O garoto sonhador acredita que tudo que é nomeado é por mérito, é por conhecimento, mas infelizmente a realidade do Brasil é que todos os cargos fazem parte de uma cota política e coube ao PMDB o comando da pasta dos portos. O novo ministro... Voltou, né, Cirino? Depois de muitos anos? O PMDB já teve. Teve uma gestão razoável, tá bom, e teve uma outra gestão péssima. Espero que essa aí seja positiva. Embora que o ministro já de início já disse que vai ser candidato em 2016. Na prefeitura de São José do Rio Preto, né? Nós já desejamos desde já sucesso na eleição. Eu até queria aproveitar esse gancho, porque na minha abertura eu até comentar isso, você foi no ponto. Não fica difícil traçar planos, planejar para um ano, e não é nem um ano, né? Porque ele já vai estar em campanha. Aliás, está todo mundo já em campanha. Isso não é ruim? É ruim para os trabalhadores, para os empresários, né, para a comunidade portuária em geral e principalmente para o governo. O governo está nesse primeiro ano fragilizado com as medidas econômicas de arroxo, de ajuste, o termo que queira, e o ministro que assume já anunciando que o mandato dele é tampão, é prejudicial. Mas, por outro lado, nós tivemos na CEP, num ano, 3 ministros. Olha só. Tivemos um ministro que saiu, assumiu um outro que vinha com um programa bom, que era o Antônio Silveira, vinha reaproximando todos os projetos do governo, aí saiu, entrou o Borges, aí saiu, entrou o novo ministro, uma cota do partido político. Mas ele já está fazendo política, como ele é político mesmo, já está fazendo um início positivo, ou seja, marcou para hoje e amanhã as autoridades, sindicatos, empresários, para uma reunião. Vai ser hoje ou amanhã? Hoje e amanhã, tem 2 dias de agenda. Segundo a má língua, que agora que ele assumiu para o ministério, todo mundo conhece o ministro desde pequenininho. Já disse que ele tem casa no Guarujá e tudo mais, mas nós não estamos preocupados com isso. Vocês vão estar com ele hoje? 5 horas. Todos os sindicatos portuários, inclusive o meu amigo Francisco do Setaporte. Olha que legal. Ele convocou todos os sindicatos, aí nós vamos fazer a nossa apresentação, as reivindicações, cada sindicato tem uma reivindicação diferenciada. Nós vamos apresentar lá boas-vindas e desejando para ele que atenda no mínimo 50% das nossas reivindicações. Mas eu deixo claro já que nós vamos priorizar os cargos de confiança da empresa ser preenchido por empregado da empresa. Nós não aceitamos e não adianta que nós não vamos engolir
a permanência por tempo indeterminado de cargo de confiança. Vieram no primeiro governo do Lula e permanece no governo. Agora, Cirino, você não é contraditório, porque você apoiou a Dilma, inclusive você fez parte do pelotão de choque que protegeu a Dilma quando ela veio fazer campanha em Santos. O Robson Apolinário disse aqui, nesta bancada, que foi a primeira vez que ele te viu trabalhando. O Robson, primeira vez que ele me viu trabalhando, é verdade. Assim, no pesado, não trabalhando intelectualmente. Foi uma cena forte. Você ali o Robson Apolinário falou isso aqui. Falou, olha, se eu tiver a oportunidade... Foi a primeira vez que eu vi o Cirino trabalhando no Nosso eterno presidente, um abraço aí que deve estar assistindo o programa com certeza. Com certeza. Com certeza. Nosso eterno presidente, ele vai saber o que eu estou falando. Esse homem que manda no Porto, né? Manda até no sindicato mesmo depois que sair. Nada contra o Claudomiro Machado. Mas deixa eu dizer o seguinte, uma coisa é política partidária e outra coisa é administração pública. A Dilma, na ocasião, era a nossa opção política pelo plano de governo apresentado ano passado e pelo plano no social. Nós temos um pé atrás com o PSDB, a governo federal, pelo Fernando Henrique Cardoso, pela atitude que o Fernando Henrique Cardoso tomou, e algumas delas em prejuízo dos trabalhadores. Nós acreditávamos nessa manutenção do governo. Infelizmente, a Dilma, quando assumiu, ela vai fazer um governo totalmente diferente dos anos anteriores, do Lula e dela. Ela maquiou, enganou um pouco a situação do Brasil e agora ela vai ter que fazer. Felizmente para o brasileiro, é com a Dilma que vai fazer. Então imagine se esse saco de maldade que ela está anunciando fosse feito pelo Oeste. O PSDB não tem exército, não vai para a rua. É tudo Mauricinho, tudo de ar-condicionado. É igual o núcleo do PT que está atrás da Dilma. Tem esse perfil de ar-condicionado, pessoal técnico. O pessoal do PSDB é tudo isso. O PT ia pôr o bloco na rua e ia avacalhar o governo. Então tem que fazer alguns ajustes para quando o companheiro... Então foi até bom a Aécio não ganhar. Não é bom. Tecnicamente não foi bom porque ele ia tomar uma medida. E aí nós vamos preparar o governo para 2018. 18 não, 18, né? 18 para o companheiro Lula votar. Mas eu acho que passa em 2018 por uma boa performance do PT em 2016 nos municípios. Eu não tenho dúvida de que vai haver um investimento na Baixada Santista do PT. O PT perdeu muito na Baixada. O PT vai se reconstruir, sem dúvida nenhuma. Você está falando de que era melhor perder? Nós somos corintianos, o Antônio Carlos, coitado, torce para o Santos está quebrado, não consegue pagar jogador, aquela coisa toda. Mas eu queria falar Não faça isso. O presidente não tem nem crédito no banco. Então, mas eu queria falar, eu ouvi de um camarada dizendo o seguinte, que esse pessoal que ganhou não queria ganhar a eleição. Do Santos? Que a eleição foi assim, todo mundo não queria ganhar porque todo mundo sabia o BO que ia ser administrar. E uma outra coisa, como chama, o Leandro Damião entrou com uma ação trabalhista. Isso. Né? Contra o Santos, para poder estar liberado e tal, e aí assinou lá o termo de atestado de pobreza, né? E foi multado por isso e processado por litigância de má-fé, e o juiz aproveitou e não deu lá o direito dele. Deu pro Aranha, mas não deu pro... Aranha também não deu. Também não deu? Só deu pro Mena. Pro Mena. Então, muito obrigado pela correção. Mas, na verdade, esse negócio de atestado de pobreza... É que o Leandro Damião foi burro, né, meu? Porque não tem cabimento um jogador de futebol do perfil dele dizer que é pobre. Mas o que mais tem na Justiça do Trabalho e na Justiça Civil é pessoas que entram com ação e dão atestado de pobreza. Teve um camarada na Praia Grande que uma vez me processou por causa de um programa e deu entrada no atestado de pobreza. Nós levantamos, o cara tinha 5 carros, 3 apartamentos. Então, a Justiça precisa ficar muito atenta a isso, porque é moda o cara assinar lá o terminho de atestado de pobreza. Antônio Carlos Domingos da Costa, o Cirino falou de saco de maldade. Dia 30 de dezembro, antes dela assumir o segundo mandato, ela já pôs em prática o saco de maldade. Mas então, eu estava falando que eu sou um cara bem coerente. Você escreveu um documento. Não. Eu separo a amizade, certo? Da responsabilidade, enfim, de luta, etc. Tá? Então eu estou bem a cavalheiro, certo? Tá?
não só comentar algumas coisas assim rápidas sobre essa questão da medida provisória 664, 665, mas, como diz o outro, quem apoiou a Dilma, certo? Quem garantiu a Dilma, eu acho que não deveria nem estar no palanque e em lugar nenhum falando. Votaram na mulher, nós falamos não. No caso do Lula da segunda vez, nós falamos no caso da Dilma, está aí o aposentado, que eu quero ver um aposentado nesse país, salvo o Nestor lá que ganha 10 mil da Petrobras, o que foi pego agora aí com a grana da Petrobras, o aposentado está à beira da falência, está miserável hoje, miserável. Pô, aí rouba o dinheiro todo desse país, só sacaneiam, certo? A máquina inchada ao extremo, e agora, quem é o culpado? A pensionista. A pensionista que vai ter a redução nos seus benefícios quando? E é bom deixar claro, não tem nada de papo, não tem direito adquirido nenhum. A partir de 1º de março. 1º de março agora. Nós que estamos vivos, somos casados ou tem união estável. Lá de união estável é outra palhaçada. Tem que ter comprovado 2 anos de união estável. Não, o malandro vai ficar 1 ano e 8 meses e falar assim, tô fora. Que é para não passar a pensão, arrumar outra. É conversinha de união estável, sabe? Conclusão. Essas pessoas que nós conseguimos em 91, com a Lei 8.213, 80% mais 10 até o máximo de 100. E em 95, quando a PEC 33, que virou emenda constitucional 20, os 100% da pensão, vão passar a receber 50 mais 10, que dá 60. E se tiver filho menor, que não tem filho menor. Nunca vi essas velhinhas aí ter filho menor, né? Mas é não. que a não ser que seja adotado. Não, não sei se seja adotado, é outra conversa. O inválido passa 50% mais 10, 60. Quer dizer, a única que ela vai precisar mais, quer dizer, que já não tem o marido, aí o que faz? Mas isso aí não corta. Mas não tinha. Eu vi um ministro dizendo o seguinte. O quê? Eu vi um ministro dizendo o seguinte, que isso aí era para coibir, não, que tinha um monte de velhinho casando com menininha nova. Não é assim não. Não é assim não. Eu conheço uns 3 casos. Não, peraí. Eu conheço uns 3 casos. Não, é bom deixar um entendimento. Eu conheço um que se a mulher tirar a roupa na frente do cara, o cara infarta. Espera um pouquinho, vou fazer um bom entendimento. O companheiro Cirino que está aqui, vamos dizer que tem 3 mil aposentados da Codesp, que estão aposentados, gozando do seu pleno direito. Certo? No caso nosso, vai ter 5 mil, 6 mil da Uzi Minas. Deixar claro que se vier a falecer a partir de 1º de março, isto óbvio. A mulher só vai ganhar 60%, 50 mais 10. 50 mais 10. Eu acho que assim, quiseram cortar a sacanagem, atingiram todo mundo. Não, mas não é cortar a sacanagem. É dizer que com isto a Previdência vai economizar 18 bilhões. Mentira! A Previdência Urbana, pelo contrário, fechou o ano agora com um superávit de 27 bilhões. Qual é o problema da Previdência? Esses 7, 8 milhões de rural que nunca pagou um tostão, certo? Alôas, certo? E uma outra porrada de benefícios que leva o dinheiro sem ter contribuído. Se separar... A UTI Imóvel tá aí na porta, ele vai enfrentar. Tô maravilhoso. Deixa eu... Pera, deixa eu só concluir. Então, escalona, que é uma outra questão de uma regra que tem que ser discutida, até eu não sou contrário. Agora, veja só, se um trabalhador na ativa hoje sofrer um acidente, ele garante a pensão para a esposa dele de 50 mais 10, se tiver filho menor, com qualquer idade. Agora, se ele tiver um infarto, o que vai acontecer? Ela tiver 21 anos, a esposa dele, ela só vai receber durante 3 anos a pensão. Acaba a pensão vitalícia. De 21 até 29 vai receber durante 7 anos, de 29 a 33, 12 e até 44, 15 anos. Acaba. O Cirino, não precisava ter editado essa medida provisória. Sabe por quê? Primeiro eu quero aproveitar, convocar, chamar, o termo que vocês queiram utilizar. Amanhã, no Cidaporte, nós vamos fazer um grande debate dos aposentados, em comemoração do dia 24, que é o dia dos aposentados. Convocamos todos no Cidaporte. No Cidaporte. Nós iríamos fazer um ato na Praça Mauá, mas depois, como nós não conseguimos fazer ampliação da mobilização, inclusive o companheiro Augusto tinha me cedido
uma vaca para me pôr na praça, uma vaca utilizada nessas festas, nesses eventos, né? Não é uma vaca verdadeira, senão o furtado vai querer processar a gente. Não pode. Que nós íamos pôr na Praça Mauá uma vaca, que a Dilma disse que a vaca, nem que a vaca tussa, então a vaca estava tossindo, nós íamos pôr na Praça Mauá. Como nós não estamos a avaliação que não vai ter muita participação, nós vamos levar para o Sindaport, fazer esse movimento dia 23, amanhã, 9 horas. Convidamos vários parlamentares da região, inclusive Arnaldo Faria de Sá. Este confirmou a amanhã presença. é o sábado. Amanhã é o sábado. Amanhã, 9 horas da manhã. E segundo plano, aí eu vou estar lá. Queria... Você acorda cedo? Posso levar esse menino? Pode. Então amanhã nós vamos estar lá 9 horas. Inclusive nós vamos com certeza pôr mais de 500 pessoas lá dentro do cinema. Então nós vamos estar lá amanhã 9 horas. Você vai ter que acordar cedo. Deixa quem vai, o Arouca? O Arouca, vou levar o Arouca. Filma ele pra ver com o Arouca. Arouca, o Santos não pagava, ele arrumou um bico aqui no Augusto. Filma o Arouca aí. Vê que o time do Santos fez. Ele é todo estiloso. Olha aí a carinha dele. E é namorador ele. Mas ele tá ganhando as meninas com o perfil do Arouca. Mas voltando aqui, São Vicente. São Vicente tá meu prefeito Billy, que você fez o programa com o menino lá, metendo sarrafo nele, aquele vereador. Léo Santos. Meu amigo, Léo Santos. Não, Léo Santos meteu o sarrafo, mas a verdade não é isso. São Vicente é uma cidade que nada vai para frente. Pô, tu vai pra praia, estão acumulando lixo. Estão fazendo o transbordo lá no Itararé. Olha, lá na praia do Gonzaguinha tem morador de rua, né, mora na praia. Não acredito. Não. Então, em São Vicente falta a polícia, a Guarda Civil, não é a Polícia Militar, não. A Guarda Civil fazer o serviço de cidadania. Pô, tá lá o pessoal de rua, levar ele pro local. Mas não dá para levar para os abrigos, porque até dezembro o pessoal dos abrigos não estava recebendo. Hoje está sendo programado na internet uma manifestação. Olha, não estou sabendo. Não, eu fui convidado para mim participar dessa campanha, mas eu não vou. O Cirino está que nem os franceses contrataram 3 mil pessoas para fiscalizar os Twitters, Facebook, para identificar ações terroristas. Você tem um grupo de pessoas, não sei se são aposentados, tem um grupo lá no Sindaport que os caras estão ligados em tudo. Não. O Cirino, se o cara soltar um pum, o Cirino já sabe. Impressionante. Estão saindo lá do Itararé. Primeira mão, ninguém está anunciando aqui na empresa, senão estou escondendo. Eu vou nisso aí. Quando é? Da Itararé, 5 horas da tarde. Hoje? Eles vão fazer panelado. Olha panelaço. Aí. Vai sair do Itararé com direção ao evento lá da... Coitado do meu amigo Amauri. A Amauri também tem que dar uma melhorada. A Amauri está muito histérico. É mesmo? Muito aviadado. Muita verdade mesmo. Pô, fica brigando com um carrinheiro, com... É mesmo? Não sabia dessa história. Tá muito estrela por mal. Eu acho que é falta de dinheiro. Mas deixa lá. Então eles vão sair do Itararé ao evento e fazendo... Uma manifestação. Um é contra o IPTU. O outro é contra o lixo. O lixo é contra tudo. Aquele pessoal do Itararé lá, da barraca... Mas olha, eu posso te falar uma coisa? Eu vi a entrevista que ele deu no Diário do Litoral hoje, e dizendo o seguinte, o cobertor é mais curto, o cobertor é curto. Uma coisa assim, né? Vi o pessoal do Santos reclamando, deixaram dívida, deixaram isso. Eu fico pensando o seguinte, o cidadão se candidata a um cargo, né? O cara vai ser candidato a presidente do Santos ou vai ser candidato a prefeito de São Vicente. Ele sabe que vai ser BO, não adianta dizer que não sabe. Lá no caso do Santos, tem os conselhos, todo mundo sabia que não pagava. Não adianta depois que assume reclamar, então não tivesse candidatado. Se o Billy está com medo de enfrentar essa situação, não tivesse candidatado. Porque não adianta ele dizer isso, uma cidade tem muitos problemas. Isso todo mundo sabe. As pessoas votaram nele como uma esperança de que ele tivesse alternativas para mudar. Não, votaram nele porque era contra o governo que estava. E agora é o seguinte, São Vicente está mal e tem 6 candidatos. Já pré-candidatos. Então, para 6 candidatos para mim. Augusto, eu posso afirmar para ti que eu conheço bem a história do Santos, porque eu tenho 51 anos de sócio, certo? Fiz agora em janeiro. Só um minutinho.
Você permite ele falar do Santos? Não, o time não tem que dar uma resposta. Não paga nem. Eu vou chegar lá. O cara, quando morre, o associado. Já vou falar. Vocês estão falando. O associado morre, não pode ter bandeira e flores. O programa ele é corintiano. Eu sou corintiano, ele é corintiano. Você permite? Ele é o presidente do grupo. É 2 minutos. Então, a história do Santos, como a dos outros clubes, é a mesma. É tudo papo furado. Quando o senhor Luiz Álvaro... Peraí, vou chegar lá. Quando o senhor Luiz Álvaro entrou, sumiu uma dívida de 70 milhões, não sei, o tempo passou, o ex-presidente hoje vai todo mês pegar 500 mil lá, que fez um acordo e que está devendo. Agora entra esse aí e vai ficar esse blá blá blá, que o Santos está devendo, não sei o que lá, já vai aparecer um dinheiro aí, paga daqui e de lá, e a vida continua. O Santos já contratou 8 jogadores, eu nunca vi um time que não tem dinheiro contratar, isso... Eu não tenho dinheiro, não posso comprar televisão na Casa Bahia, pô, dá licença. E os caras continuam. E aí, eu vou dizer, o Palmeiras hoje, o presidente já colocou lá dentro 160 milhões. Para mim é um clube falido. Que o presidente está colocando 160 milhões, emprestando, é falido. O Sport Clube Corinthians Paulista, nem a renda dos jogos pega, porque tem que passar para o Odebrecht, já pegou no final do ano 48 milhões emprestados no banco. Ou seja, a portuguesa tem crédito. A portuguesa vai virar supermercado. A portuguesa do Sport vai virar supermercado. A portuguesa do Sport vai virar supermercado. Em São Paulo, sabia disso? O estádio vai para baixo, o cara em terra. Ou seja, o Brasil está falido. Não é só os clubes de futebol. É o sindicato, é a associação. Nós estamos falidos. Chamou para de Opa! Nós somos esse ou outro. Eu sou um é outro. Tu pode ser. Tá falido. Tem aplicação. Tá falido lá? Que é isso? Roubaram o dinheiro do povo brasileiro. Roubaram o dinheiro do petróleo. O petróleo. Roubaram sim. Afanaram. Peraí. O programa Augusto tem maior audiência. Nós temos que pautar por etapa. Por exemplo, todos os sindicatos não. O Sindaporte tem dinheiro aplicado e dá para emprestar até para o Santos pagar uma folha de pagamento. Dá para pagar uma folha. Porque eu já empresto a ambulância lá para os times de Santos. Bom, segunda coisa. O importante é nós chegar aqui e fazer um programa seguinte. Os aposentados. Ficar com esse discurso de 1900 Não, a Dilma mexeu com o direito dos aposentados e nós não conseguimos mobilizar os aposentados. Por quê? Para ir para a praça e pôr lá os 5 mil na praça. Por quê? Porque tem divergência. Quem toma conta, hoje nesse país, quem toma conta em vocês são as centrais sindicais. Eu concordo. Nós não conseguimos falar, nós temos representante. Quem teve a reunião terça-feira? Quem foi? As 6 centrais. Eu concordo. Não dá, bicho. Então é melhor fechar as entidades. Então, presta atenção. Olha, não mexeu só no aposentado que está casando novo. Não mexeu, por exemplo. Mexeu no pessoal da ativa. Está mexendo no aposentado. Seguro-desemprego. Está mexendo na licença, está prejudicando. Mas nós não conseguimos mobilizar a população para fazer manifestação, porque nós temos divergência entre articulação dos movimentos. Então, Sindaporte convoca, eu não gosto do Sindaporte, eu gosto do PT, eu vou só numa manifestação do PT. O Uriel convoca, eu não gosto do Uriel, eu gosto do Antônio Carlos, não vou. Então, essa divergência faz com que fragiliza a resistência do movimento dos aposentados, dos trabalhadores em geral. Não adianta, essa é uma verdade. Mas eu discordo de você. O problema aqui não é o aposentado ou o sindicalista, o problema é o brasileiro. No ano passado, quando houveram o gigante acordou, em 2013, o gigante acordou que as pessoas foram para as ruas, houve aquela sensação de que nós podemos mudar. Aí o que fizeram? Infiltraram no meio das pessoas um monte de baderneiro, de vândalos. Eu sempre digo aqui, tem uma imagem que mostra o perfil do camarada que participou desse evento. É um cara 2x4, com a mão toda enrolada umas 10 camisas, quebrando todos os vidros que vinha pela frente, um cara desse tamanho. Aquele cara não é um manifestante, é alguém pago para tumultuar. Então, o que acabou acontecendo? O único momento de uma grande manifestação, infiltraram pessoas que deram um ar de tumulto.
Eu já ouvi várias pessoas, para as ruas eu não vou mais, que eu tenho medo. Então, acho que esse fenômeno de não manifestação, de não aglutinação, lógico que tem a ver, mas há um esvaziamento. Não é. O aposentado é uma pessoa que é cumpridor da lei, respeita. É honesto, não tem essa daí. É que está faltando a organização. Aí nós tentamos fazer um movimento no dia 24, dia 23, na praça, não conseguimos. Aí mudaram as centrais, aí eu concordo com o Antônio Carlos, mudaram para o dia 28, não sei nem por que mudaram para o dia 8, também é 64, mas o plano de fundo era manutenção dos empregos da Volks e dos metalúrgicos, então não tem um controle para organização. Não adianta, isso aí está nítido. É uma pena. Nós vamos... Você quer encerrar? Não. Posso fazer um intervalo? Para pagar o condomínio? Inclusive, eu queria fazer um pedido especial. Por favor, você manda. Já mostramos uma aroca. Você que está assistindo constantemente o programa de Augusto, você lembra? Foi um pedido do Cirino para pôr banco para nós sentar a cadeira. Vocês lembram? Verdade, é verdade. Aí Augusto atendeu o pedido. É verdade. Se tirar esses bancos, os dois estão de bermuda. Estão parecendo aquele apresentador da Rede Globo, caralho. Que foi o Cid Moreira! Estão de bermuda, de chinelo. Pode fazer o comentário. Esse é o Everandi Cirino dos Santos. Então amanhã, 9 horas, lá no Sindapote, Júlio Conceição. 91, vai esperamos ter... aí um número maior, petroleiro, legal, metalúrgico, portuário, aposentado do Antônio Carlos. Vai ser uma manifestação contra o saquinho de maldade. Todo saquinho de maldade, não é só isso. E a vaca vai tossir. Nós vamos para um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial aos nossos amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan. Você tem Ozan lá, não tem? Tem Ozan. Você também tem Ozan, né?
90% dos Olha, tem Ozan. Os 4 dias que eu fiquei na UTI, a única coisa que eu pensava era, caramba, até que enfim eu vou usar o Ozan. Depois de 4 dias na UTI tem que ter Ozan. Como é que eu vou ligar pro Fábio... Fábio Garibe. Mas eu deixei uma mensagem pronta no celular e falei pra enfermeira, se eu empacotar, a senhora só dá o play que a mensagem já vai. Então, em cima do que tu falou da Ozan, então, como nós temos o baile sábado, vai ter sorteios lá de várias... Vai sortear a cota da Ozan. Sorteio um caixão, vou falar com o Manolo. Mandar um abraço especial, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, o Alô Viana. Guarda em casa. Ai, meu Deus do céu, cara. Dá um vale. Quando o cara dá um vale. O cara morreu, vai lá e pega. Deixa o Alô Viana, vamos comer aquele camarão lá, cara. E mandar um abraço dorme dentro todo dia. E mandar um abraço pro meu amigo. E você sabe que tem gente que gosta disso aí, né? Legal, o cara tem. Dormir dentro do caixão todo tem dia. gente que gosta. Mas tem dia que tu não vai acordar. Tem um nome, não tem um nome? Como é que é o nome? Vocês sabem como é que chama os caras que gostam de viver? Tem um nome. É uma cultura, o cara dorme em caixão, se veste de preto. Tem um nome, agora não vou lembrar. Se alguém lembrar aí. Gótico, aí, tá vendo? Geração Coca-Cola Mandar um abraço especial, meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador. Agora, pensa bem, o cara tem que ser bom, né, meu? Porque chegar em casa, cansado, depois de um dia de trabalho, e deitar num caixão é sacanagem, né, meu? O cara é bom, esse é bom. Acolchoado. Acolchoado, aqueles negocinhos todos. Mandar um abraço pro Incatep aí, sempre preocupado com a qualificação do trabalhador portuário. Nesta quinta-feira, primeiro programa ao vivo primeiro programa ao vivo de 2015, a presença do Antônio Carlos Domingues da Costa, que tá aí, ficou bravo, irritado, bateu na mesa, caramba. E o Everandi Cirino, que sempre diplomata, sabe levar coisa, devagarinho. Na linguagem do Porto é o mula velha. Mula velha. Mas olha, eu queria dar uma... Falou em mula velha, eu me lembrei do teu amigo Armando Gomes, ó. Que ele só fala dos estivadores, esquece que portuário tem doqueiro. Tem várias atividades. Só fala de porto de estivador. Olha, eu queria só fazer aqui um comentário que está chamando a atenção de todo mundo nesse processo todo. Primeiro eu quero parabenizar a iniciativa do Geraldo Alckmin de se vai realmente aprovar a lei que vai multar em R$1.000 quem estiver lavando carro ou calçadas durante o dia, que é um absurdo, que também, eu vejo de prédios na Baixada, tem prédio que lava dia sim, dia não, então, é uma vergonha. Então tem não lava o teu carro, mas o chuveirinho da praia fica ligado lá então até meia-noite. Tem que parar. Nego tomando banho, lavando roupa. Você que tem linha direta com o prefeito Paulo Alexandre, pede pra ele acabar com isso. A praia, nós com um problema de água, aquele chuveirinho esbalando, morador de rua, cara de São Paulo, vem tomar banho, lavar roupa. Pô, isso é sacanagem. E aí vai falar, Antônio Carlos, você não vai poder tomar banho. Pá, tá certo. Ligo lá, fica 1 hora. Gasto também, que se eu tô pagando, diga-se passagem. Manda cortar aquilo lá. Mas começa a dar um exemplo. Não. Agora, bom, eu pago a água, o vagabundo não paga a água. Tá vendo como não tá repercutindo? Não, senhor, eu pago. O cara não paga e vai tomar banho de graça. Deixa ele falar. Augusto, você que é um rapaz novo, jovem, não acredita na internet. A internet transforma o gordo no magro, mas do feio. Que eu acredito na internet? Mas que esse aí tá bombando na internet? Deixa eu te dizer. Não, o cara é feio, fica bonito na internet. Eu só vou te falar. O casado vira solteiro. Nada, que internet. A internet eu vou falar para você o seguinte. É a ferramenta do diabo. Um relatório do próprio governo federal identificou que em 2013 o país desperdiçou 37% da água tratada. Quem desperdiçou? Quem tinha que fornecer a água. Então a Sabesp, por exemplo, tem um estudo que a Sabesp desperdiça 30% da água que ela trata. O estado de São Paulo, em 2013, desperdiçou 34% da água. Tá aí o mapa. Os estados desperdiçaram água, Minas Gerais 33, Bahia 41. Bahia não tem água, como é que desperdiçou isso aí? Água tratada, água tratada. Não, você sabe o que é isso?
vazamento nas tubulações, demora no conserto de um vazamento quando há. Então, o munícipe não pode fazer o que o Antônio Carlos falou. É lógico, eu concordo, nós temos que ter uma atitude contra os chuveirinhos da praia, porque acaba, num momento como esse, a não ser que seja água de reuso, eu desconheço. Agora, nós não podemos permitir, nós temos que também combater isso, porque há um desperdício exagerado da água tratada, o que é importante destacar, já gastou dinheiro naquela água. Cirino, quero só mudar um instante, porque na visita que o Edinho Araújo está fazendo hoje, amanhã no Porto Santos, sem dúvida nenhuma, um dos trechos que vai ser discutido, um dos temas que deve ser discutidos é quanto à questão da dragagem, que há há um conflito. Me parece que agora houve, eu estava internado, mas depois quando saí tentei me atualizar, me parece que o cais da Alemoa conseguiu alcançar uma profundidade mais adequada, mas me parece que o Edinho vai ter que se ater a esse tema. E uma outra questão que acho bastante relevante, que precisa ser discutida, as empresas que estariam envolvidas no consórcio do túnel ligando Santos-Guarujá, todas estão na Operação Lava Jato, portanto todas vão ter dificuldade em linhas de crédito, em números. Quer dizer, será que engavetou agora a ligação túnel Santos-Guarujá? Existe comentário que vai ter dificuldade de aprovar financiamento. O ministro ele veio para Santos baseado em 4, 5 pontos. Primeiro, o ponto que eu acho que ele vai abordar com os empresários, não com os trabalhadores, é a questão da dragagem, que ele devia até ouvir os trabalhadores, porque a questão da dragagem está impedindo o navio a atracar, os arrendatários estão perdendo o contrato e está prejudicando as empresas, consequentemente está tendo demissão nos grandes terminais, todos os terminais. Eu ouvi que um mandou 450... Não, todos os terminais estão mandando embora. Então, por falta de... estão perdendo o contrato. Então, o ministro tem que abordar e parar de sair dizendo que está fazendo a dragagem, se não está. Não vai ter que contratar uma draga especializada. Eu ainda acho que a Codesp devia comprar uma draga e para fazer o serviço. Ou senão vai perder esse serviço para a iniciativa privada. É isso que eu acho. O outro ponto que ele vai abordar, e eu não sei como é que ele vai fazer isso, que o Tribunal de Contas da União está impedindo, está vetando a prorrogação dos contratos, o processo de licitação, está na calada da noite, no último dia de gestão da antiga direção da CEP, foi ampliado os contratos de forma equivocada e errada. Ele vem abordar esse assunto, inclusive diz os 4 cantos na empresa que ele vai assinar a prorrogação do contrato do corredor de exploração. E está sob júdice, está aí na investigação, está sendo criticado pelo Tribunal de Contas da União. Um outro ponto que o ministro deve abordar é a questão da relação com a comunidade. Né? Tem um conflito com o prefeito municipal sobre a questão do corredor de exploração, daqueles do contratos. Problema da poluição. Da poluição. E aí ele vai fazer a vizinhança, uma boa vizinhança com os sindicatos, né? com todos, a imprensa em geral, vai ficar saindo no jornal que ele vai fazer tudo, aquelas fotografias bonitas. E vamos desejar aí, pelo menos ele faça 10% do que ele se comprometer, nós já vamos ter sucesso. Antônio Carlos, essa programação que você divulgou no início do programa, da Tem Atmas... algum convite de graça aí para quem... posso dar isso aqui de graça para o Cirino? Não. Isso é para você. Mas ele tem recuperação de saúde, ele pode... Sindistal é de instaladores de televisão a cabo? Castelo, que legal. Castelo, gente boa. Olha, fantástico, não, o cara é muito gente boa. Olha, o nome dele já é Castelo, pô, tem que ser gente Tadeu, boa. né? Na verdade é Tadeu, né? Tadeu. Ó, no sábado agora, Cirino, se você quiser eu pago, você vai comigo, com a Fernanda, se você quiser levar algum acompanhante. Eu não sou presidente eu não fui. Porque sábado, o evento é sábado, é o baile comemorativo ao Dia Nacional do Aposentado, começa às 9 da noite, animação, 21 horas, perdão, 9 da noite, animação musical, banda Musicroma, olha aí. Primeira vez é famosa essa Musicroma. Muito. O cardápio, como diria o Antônio Carlos, uma saladinha,
de salada, entrada, ovo de codorna, tomate, olha aí. O jantar é macarrão talharim. Macarrão talharim, acompanha carne assada, lagarto. Aquele molho madeira. Tem o bolo. Tem o bolo e as bebidas, cerveja local. A melhor. A melhor, não tem igual. E o uísque, vinho, caipirinha, vai ter batida. sorteio que a Itaipava tá mandando pra nós, cadeira de praia. E pode e tá lá, traje esporte, pode ir de permitido bermuda. Dessa vez, em vista desse calor, nós liberamos. Mas é o seguinte, e aí que eu digo, eu fiz agora recentemente um boteco, tinha 150 pessoas na Atmas, até com boy. E os momentos que a gente tem de pedir permissão, como eu peço permissão às vezes aqui, para mandar uma mensagem para o aposentado, que eu acho que é muito melhor. A gente consegue atingir assim 5 minutinhos, a gente, isso e aquilo. Então, eu acho que é o seguinte, vou mandar minha mensagem em cima disso, de que ficar fazendo isso, fazendo aquilo. Até porque eu sempre digo assim, isso é um ditado passado, quem pariu, que cuide. Quem pariu, que cuide. Quem colocou a mulher lá dentro e agora toma essa porrada de A30, vai buscar. Não somos nós, não. Nós falamos, não vota, que vem cacete. E vai vir mais. Então, se vira. E a outra questão que eu digo é o seguinte. Eu, sou amicíssimo do Cirino, a gente, independente de ele ser de uma central, eu ser de outra, o Corinthians, o Santos, nós somos todos amigos. Só que eu não aceito, na questão, quando tu mexe com pessoas, demagogia. Eu não aceito cara que não tem representatividade querer falar em nome de aposentado. Cara que botou aposentado na rua, que nem caso nosso, esse tal de Uriel, que só fica fazendo desagregação, só fica metendo o pau nas pessoas, que foi contra os 147% na nossa luta histórica, certo? Que meteu 1.200 caras da COSIPA aposentado, sem plano de saúde até hoje. Só que ele fez 2.000 empregados na rua, certo? E uma série de coisas. Não dá para aceitar. Infelizmente, eu tô com 66 anos. Chega! Não dá pra gente. Nós estamos desacreditados por causa dessas porra aí, desses caras. É verdade. Mais um copo d'água aqui. Toma sim. Sabe por que a gente não reúne 200, 500? Quebrar o Senado. Lembra quando nós trouxemos o senador Paulo Paim? O trabalho que nós fizemos. Eu fui lá. Numa cidade com 84 mil aposentados, só levando 500 pessoas. Por quê? Por causa dessas questões que desagrega. E agora, quem manda em nós, quem manda é as centrais. Antigamente a gente ia lá falar com o ministro, agora não. Nem a confederação nossa. As centrais. Ah, mas elas são legítimas. Mas são tem legítimas? CNP, as centrais tiraram o CNPJ? Tem primeira coisa. E tem dinheiro que não acaba mais. Toma uma água que vai me infartar. Precisa de água, não. Tô bem. Quem toma local... Peraí, agora toma água que ele vai falar. Fala, Cirino. Primeiro eu queria deixar claro o seguinte. Nós temos que passar por divergência pessoal, passar por cima disso aí. Mas tem coisa que não dá pra passar. Não. Você agora me lembrou o Tim Maia, quando o Tim Maia se endoidava, e dizia, agora eu vou ser filósofo. Tudo é tudo, nada é nada. Aí o Tim Maia falou. Então, deixa eu te contar o seguinte. Um eu não justifica o outro. Nós precisamos se mobilizar. E eu tive aqui, esse programa do Augusto é gravado. É isso aí. Que entra na internet e você entra. Então o cara lembra. Eu me lembro que meu amigo Antônio Carlos veio aqui na época da eleição, eu vim com o voto da Dilma, e Antônio Carlos veio aqui na televisão apoiar a Dilma. Não, senhor. No segundo turno. Não, nenhum nem então outro. Eu vou mostrar essa fotografia aqui. Nenhum nem outro. Meu amigo estava ali, ele falou assim, culpado de tudo é o Fernando Henrique. Vocês quem votar no PSDB vai pagar caro. Então, a verdade está aí. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte. Eu faço parte do grupo que apoiei a Dilma. Não concordo com fanatismo religioso e político. De futebol eu gosto, porque é futebol. Mas também é fanatismo, hein? E o cara não pode ser fanático. A Dilma enganou os eleitores delas e aqueles que foram para a rua pedindo voto para ela. Porque a situação do Brasil era difícil.
E ela escondeu. Lógico. No entanto, eu não prego a teoria do caos. Quanto pior, melhor. Não, nem devemos. Então é o seguinte, se a Dilma tem que tomar algumas medidas para corrigir o rumo, ela vai tomar. Agora, o papel do governo é governar e nosso papel é mobilizar. Se nós não concordamos com as medidas dela, nós temos que pôr o bloco na rua. Mas olha, você entendeu? eu acho que você vai resolver o problema do país? Você não Essa sacanagem aqui? Não vai resolver o problema do país. Dentro do próprio PT, o próprio Lula me parece que está articulando aí, não concordando com algumas questões. Eu li recentemente que o próprio Zé Disseu estaria articulando com setores do PT que estariam Gilberto Carvalho, não tenha dúvida. Agora, ela escolheu, eu vi a entrevista do ministro da Fazenda, o Levi, quando ele anunciou junto com o Rachid da Receita Joaquim Levi. Eu vi a entrevista. Eu achei de uma falta de preparo, o ministro falando, uma falta de conhecimento. Eu fiquei estarrecido, porque um ministro, né, num clima tão inadequado, ele assim, não tem que explicar, não tira muita dúvida, como se não me lembrou a Zélia. Porque a Zélia, e por coincidência, logo depois eu vi uma entrevista dela no Manhattan Connection, a Zélia Cardoso... Como é que é o nome? Manhattan Connection. Eu vi a entrevista da Zélia, aliás, eu lembro quando a Zélia apresentou o Plano Collor, eles ficaram lá a manhã inteira explicando. E o Levi, alterações profundas, não é, que vai resultar, por exemplo, em aumento de 0,22 centavos na gasolina, e quando perguntar da gasolina vai aumentar, ele falou, isso aí não sei, isso aí na Petrobras, eu não cuido da Petrobras. Quer dizer, não, o cara tem que ter coragem, né? Não pode também se acovardar. Se assumir uma função, sabe que vai ter equipe para enfrentamento, tem que dizer, olha, fatalmente, que é o que está acontecendo. No mundo inteiro, não sei se você sabe, que você é um cara antenado, Antônio Carlos também, no mundo inteiro a gasolina está baixando. Nos Estados Unidos, a gasolina está baixando. O cara que pagava $1 ontem vai pagar 90 cents. Hoje vai pagar 85 depois da manhã. Por quê? Porque o barril de petróleo caiu quase 50%. E no Brasil vai aumentar a gasolina. 15 centavos. E olha, eu estou extremamente à vontade, com a minha consciência tranquila, eu duro uma noite, porque há 5 anos eu falo que o pré-sal veio como um engano para a nossa região. Um marketing. Que quem ia perder seriam os santistas, que estão tendo que morar na Praia Grande, que estão tendo que morar em São Vicente. Opa, não fala, pô, morar em São Vicente é bom. Não, mas o cara que é santista quer morar em Santos, me desculpa. E o corintiano vai morar onde? Não, o corintiano mora no mundo. Tem então corintiano no mundo inteiro. Santista também. Quantos, você conhece pessoas que tiveram que mudar para Praia Grande? Pergunta pro cara, você queria morar em Santos ou na Praia Grande? O cara quer morar em Santos, porque ele é de Santos, a sogra mora em Santos, a mãe mora em Santos. Bom, se a sogra mora em Santos, ele tem que morar em Praia Grande. Você vai estar bem longe da sogra. Então, na verdade, nós somos enganados. Fomos enganados. E hoje, não fico feliz porque é uma notícia ruim, mas de certa maneira eu fico confortável. Hoje o edital da Tribuna fala dos investimentos que a Petrobras não fez na região. Tem um senhor, que eu não sei onde está, que era o diretor da Petrobras, Mancuso. Esse cara, quando estava aqui, ele chegou a dizer que iria construir um hospital no terreno da Santa Casa. É mentira. É mentira. Alguém lembra? Tem a maquete, não é o Zé Serra, mas tem a maquete do hospital que a Petrobras ia construir. Isso aí. Hoje, eram 3 prédios, virou um. Sabe o que vai fazer com 2.000, não tem 200 pessoas trabalhando lá. Ah, mas a crise... Não, já lá, há 5 anos atrás, já se falava que o petróleo ia baixar de preço. Que ia apostar... E o Lula errou, viu, Cirino? O Lula errou numa coisa. Ou errou, foi induzido, ou errou, quis errar. No início do governo dele, ele colocou debaixo do braço o etanol. Todo mundo lembra? Ele foi nos Estados Unidos. Vocês lembram disso? Ele foi nos Estados Unidos. Ele foi levar o álcool. Aí no meio do caminho, alguém vendeu a ideia do pré-sal. Ele tirou o pé e foi pro pré-sal.
o maior erro, enquanto todos os países desenvolvidos investem em energia renovável, ele foi na energia fóssil. Hoje, 5 anos depois, nós poderíamos estar com as usinas de açúcar, todas estão com problemas. Nós talvez poderíamos estar independentes, com combustível à parte, competindo, sem estresse, sem gastar esse dinheiro todo que a Petrobras teve que gastar. Então, eu encerro o programa. Primeiro, Cirino, olha, vou ter que chamar você de novo, que não deu para você falar hoje. Que você normalmente fala 40% do programa. Não falei, Carlos tomou... Não apresentei nem meu amigo lá, os dois Edmilson. Edilson. O Edilson, que é... Vamos chamar, não é diácono, pastoral da Crisma. Eis da treva agora o homem do Senhor, católico, praticante. Mas ele já falou, Edilson, obrigado, diretor do Sinaporte, gentilmente acompanhado. E o nosso evangélico lá. E o Adelino, que é pastor. Pastor, em nome de Jesus. Que é diretor também da Atmas, gentilmente, pastor, muito obrigado. Pastor de ovelhas. Cirino, muito obrigado pela sua consideração. Muito obrigado, viu? Foi um aviso, hein? Cuidado. Não, é o terceiro aviso. Mas olha, puxa vida, eu quero agradecer. Muitas pessoas entraram em contato. Eu não tive nada, não infartei. Um amigo meu mandou uma mensagem preocupado que eu tinha infartado. Não, eu tive apenas uma forte arritmia. Não tem nada a ver com nervoso, não tem nada a ver com nada, tem a ver com alimentação. Eu tenho que melhorar a minha alimentação. Foi 2010 que teve aquela. Foi 2010. Agora 2015. 2015. Né? Só agora 2020. Então o médico falou, tira um ano daqui em 2019. Vamos dar um crédito. Vamos dar um crédito. E até para encerrar, falar em crédito, quem me ligou ontem foi o Bonavides. Manda um abraço para ele. Ele é diácono, né? Então eu vou contar agora no ar aqui. Rapidamente. Não, vou ter que fazer. É o seguinte, o Bonavides, quando fez 60 anos de idade, ele ajoelhou na igreja e pediu para o Senhor: Senhor, da mesma forma que você viveu 33 anos aqui no planeta, me dá mais 33 anos de vida. Aí o Senhor olhou para ele no coração e falou: vou atender. Tá bom. Agora cumpriu 11 anos, 1/3 praticamente, falta 2. Aí ele foi na igreja e ajoelhou de novo e falou: Senhor, eu estou aqui, certo, de coração para pedir uma reconsideração daquilo que eu tratei. Como minha mãe viveu 109 anos, eu gostaria de que fosse até 109. Aí o Senhor olhou para ele e no coração falou: porra, ele já está querendo demais, vai dar um tempo. Obrigado, Antônio. Um abraço pro meu aposentado. Que é aposentado. O Sérgio Bonavides. É o homem que quer viver. Não, o Edilson ali, ele é da Pastoral da Crisma da Igreja Nossa Senhora Aparecida. E o Adelino é da Peniel, da Igreja Batista, não é isso, Adelino? Vizinho do pastor Newton. Não é Pinel, Pinel tá cheio. É pastor Newton lá, não é, Adelino? Adelino é pastor Newton, né? Pastor Newton. Ele não é. E o Augusto é o bandista. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.